criar uma aplicação Next.js que eu já criei a aplicação e a gente vai estruturar ela de uma maneira que a gente consiga trabalhar daqui para frente. São os passos iniciais, configuração inicial para a gente ter uma API, para a gente ter um tema global, para a gente ter tudo isso. Então, como eu não sei se vocês têm experiência com o Next, a gente tem dois modelos de roteamento que a gente pode usar. A gente tem o modelo do App Router, que fica tudo dentro da. Aqui são projetos diferentes. Deixa eu nesse projeto aqui, está tudo dentro do app. Como é que funciona o roteamento do app? O roteamento é baseado em pastas. É diferente do Pages Router que a gente vai utilizar, que é baseado em arquivo. Então, quando eu quero criar uma rota de uma página nova, uma aplicação Next.js, isso aqui é uma aplicação crua, eu só criei uma rota para mostrar para vocês. Eu criei uma rota de produtos, então eu vou lá entrar no meu localhost 3000/products. Quando eu crio o meu arquivo page, e eu preciso criar o meu arquivo page dentro de cada rota, eu vou criar essa rota do products aqui. E dentro dessa minha pasta products, eu quero esse ID, que é quando eu quero criar uma rota dinâmica. Então vamos pensar, se a gente pensar no contexto de uma loja, por exemplo. A loja tem um sapato, e tem uma calça, e tem uma blusa, e tem um boné, e qualquer coisa, e a gente não vai criar uma página para cada produto. Isso é uma página dinâmica. Então, quando eu quero dizer que uma página é dinâmica no Next.js, utilizando o App Router, o que eu faço é criar uma pasta dizendo qual é o parâmetro que é dinâmico, e dentro dessa pasta eu crio outro page.tsx que eu estou usando no TypeScript. E aqui dessa maneira é como eu posso ir buscar esse ID que vai ser a minha URL. Então vamos dizer que é o barra, não sei, albay.pt barra products barra 123, que é o ID do meu produto. Fazendo dessa maneira, eu consigo ter o meu ID e eu posso usar esse ID para aí sim conseguir os detalhes do produto por completo. Então quem é mais de back-end já entendeu a lógica do negócio, que é eu tendo esse ID eu consigo fazer outra requisição para ir buscar todos os dados que eu quero do meu produto. Então tem um endpoint de listagem que eu vou ter todos os produtos, e no meu endpoint de listagem eu vou clicar e vou ser redirecionado para outra página, e nessa outra página é que eu vou ter outra request que vai pegar todos os detalhes desse produto. É assim que praticamente todo website funciona. Qualquer loja que você entrar, é assim que funciona. Você vai ter uma listagem que não vai trazer tudo, porque você não precisa mostrar tudo quando você está fazendo uma listagem de produtos. O máximo que você mostra, vamos dizer, é algum detalhe, uma breve descrição, um título e um preço, uma avaliação. E quando você entra na página do produto é que tem mais detalhes. Aí sim é outro endpoint muito mais completo, com muito mais detalhes. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona o App Router. A gente vai ter um negocinho para fazer no final, todo mundo junto. E o que a gente vai utilizar é o Pages Router. Por quê? Uh, Agora vocês já entenderam como é que funciona o App Router, e o Pages Router ele é um pouco mais didático porque ele é mais intuitivo, porque eu não preciso ficar criando aquele page. E como ele é orientado ao arquivo e não à pasta, eu posso mostrar para vocês as coisas de uma maneira mais simples. Então, na minha estrutura normal, como eu tenho no Pages Router da mesma maneira, eu venho aqui no meu app, que lá é o meu layout. Isso aqui é o que vai renderizar o meu root, que vai renderizar a minha aplicação inteira. Então, isso aqui é o meu principal. É, vamos dizer que é o componente core, o componente root que vai renderizar tudo. Eu também tenho o meu document, que é o meu layout, que é como é que o meu HTML vai ser construído. Então, eu tenho a minha tag body, eu vou ter a minha tag do HTML. E isso aqui é como é que o meu HTML se parece. E aqui sim é essa página que vocês estão vendo no navegador aqui na direita, que é o meu index. Por que que ele reconhece isso aqui como index? Porque como ele é orientado ao arquivo, se eu não tenho um arquivo home, eu não tenho um arquivo nada, ele vai reconhecer o meu arquivo index como a rota principal de qualquer rota que eu criar. Então, se eu vier aqui e eu criar, por exemplo, a gente vai utilizar uma API pública do Pokémon, então eu vou criar a pasta Pokémons. Se eu vier aqui e criar um index.tsx, e aqui eu vou dizer que é o meu Pokémons page, dentro desse aqui, se eu vier aqui no meu navegador e colocar barra Pokémons, ele vai entrar aqui no meu Pokémons page. Essa é a minha página. Essa é a minha página. O meu servidor já está rolando, por isso que eu consigo acessar e alterar e ver no TurboPack já o que é que está acontecendo. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso criar minha pasta Pokémons e criar um index dentro, ou eu posso deletar isso aqui
vai dar um 404, que é padrão do Next, que ele já implementa pra gente. E dentro da minha pasta Pages eu criar só o Pokémons.tsx. E aqui de novo eu faço o meu Pokémon. Escrevi errado. E agora ele está aqui. Então eu tenho essas duas maneiras de criar. Como é que a gente em projeto de produção realmente faz quando a gente está utilizando o Pages Router? Todas as rotas que são rota base, então vamos lá, eu vou ter o que é uma rota base? Eu vou ter a minha index, eu vou ter a minha Pokémons, eu vou ter a minha sobre, nada que tem que vem depois. É a minha rota principal de um subdomínio. Então, eu vou ter a minha barra Pokémons e eu vou ter a minha barra, o nome de um Pokémon, um ID ou qualquer coisa. Então, isso aqui é a minha rota principal. Rotas principais, normalmente nos projetos que a gente utiliza o Pages Router, a gente deixa no contexto principal da pasta Pages. Então, aqui, se eu vou criar outra página, aqui seria um sobre. Então, vamos lá, seria um about.txt. Então, about page. Então, páginas principais ficam aqui. Se eu vou criar um subdomínio para uma página, eu posso. Aí, normalmente o que a gente faz é criar a pasta. Então, o que eu estou dizendo é que esse aqui é o subdomínio da minha página Pokémons que eu já tenho. E aqui eu vou criar a minha rota dinâmica, que cria da mesma maneira que a gente criou no App Router que eu mostrei para vocês, entre colchetes e o nome do parâmetro que eu quero. Então, se eu estou passando o ID aqui, como ele é orientado ao arquivo, e lá é orientado à pasta, esse nome aqui é o nome do parâmetro que eu estou passando para quando eu for utilizar. Então, se eu passar ID aqui e lá eu quiser pegar name, não vai funcionar, porque aqui eu estou passando ID. Eu posso lá na frente no outro arquivo, se eu quiser chamar o ID de name é comigo, mas quando eu tentar buscar por name não vai existir. Só existe o ID, porque é o mesmo nome que eu dei para o arquivo. Então eu posso criar aqui com ID ou eu posso trocar o nome do meu parâmetro para name. E aqui eu vou criar a minha Pokémon Detail Page. Certo? Então o que foi que eu fiz aqui agora? Eu tenho a minha página Pokémons, criei uma pasta para indicar todos os subdomínios e criei uma rota dinâmica que recebe um name dentro. Então o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar o nome Ricardo. Isso não quer dizer que o Ricardo é um Pokémon. Isso só quer dizer que isso é só um exemplo. A gente está aqui. Então, o que eu posso ter aqui, eu vou usar o meu router, que já é do meu Next também, que me dá todas as propriedades que eu tenho do Next. Vou mandar um console log nesse router para a gente ver o que é que tem nele aqui. E a gente vir aqui, dentro do meu router, vocês conseguem ver bem aqui, se eu aumentar o tamanho? Tenho várias informações aqui do meu router, incluindo a URL completa, tirando a URL base do meu projeto, lógico. Então, aqui é localhost, mas vamos dizer que seria albay.pt/pokémons/ricardo. O meu SPF é a minha URL que não inclui o padrão. E o mais importante que a gente tem aqui é na minha query. Pode ver que aqui na minha query eu tenho o parâmetro name, que é o mesmo nome que eu dei para o meu arquivo da minha rota dinâmica. Então, se eu trocar isso aqui por ID, o nome do arquivo por ID e df5 aqui, vai trocar esse dentro da minha query, não existe mais o parâmetro name, vai existir o ID. Então, o que é que a gente pode fazer com isso aqui? O pessoal do backend já entendeu. Vamos dizer aqui o Pokémon name. Eu vou trazer isso que vem do meu router, do meu query e do meu name, que é o parâmetro que eu dei. Então, aqui agora tudo que eu preciso fazer é renderizar o meu Pokémon name. E aqui eu vou ter Ricardo. Então, se no lugar de Ricardo eu passar Ian, o meu query agora tem o nome Ian aqui dentro da minha página. E aqui agora, como eu tinha mostrado para vocês antes, como a gente tinha comentado, agora eu posso usar esse meu Pokémon Name para fazer a request que eu quiser. Então, interessante. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu aqui na minha página principal, eu poderia ter alguma coisa como uma lista, certo? Eu poderia ter uma lista que seria um array. Dentro desse array vão ter vários objetos que vão ser os meus pokémons. Então, não sei, eu poderia dizer aqui foto, alguma coisa desse tipo, e passar uma string da foto, esse tipo de coisa.
Mas vamos colocar os nomes, não sei. Vamos colocar aqui um Pikachu, não lembro mais. Vou colocar aqui um Charmander. A gente tem a minha lista de Pokémons. Então aqui, agora a gente podia renderizar a minha lista aqui dentro do meu componente. Certo? E aqui, o que eu precisaria fazer era só fazer um map. Esse map eu vou receber um Pokémon. Cada Pokémon. Passar um name. Antes da gente dar o save e mostrar aqui, alguém sabe por que isso aqui tá com esse erro embaixo já? Sem eu mostrar o que é o erro, que se eu passar o mouse em cima eu vou dizer o que é. Eu consigo renderizar a minha lista normal, isso aqui não tem nenhum problema e ele me mostra. Alguém sabe dizer o que é esse erro de cara? Quem trabalha com React ou quem já trabalhou com React? É por causa de ID, alguma coisa ou não? Quando eu vou renderizar a lista ou elementos no React, o meu React precisa de um elemento chamado key, que ele vai servir para controlar quando é que esse elemento vai receber alguma atualização. O que normalmente muita gente faz quando chega nesse caso aqui, para eliminar o warning, faz isso aqui. Adiciona um index e aqui no lugar daqui, puxa o index. Ok, isso aqui elimina um warning, perfeito. Mas o problema ainda está lá. Qual é o problema de eu fazer isso aqui e utilizar o index para renderizar a minha lista? Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que o que importa é o index e não o valor do objeto em si, não o valor do elemento da lista. Então vamos dizer que a gente tem nessa minha lista aqui o Pikachu e o Charmander, e aqui entre um e outro eu quisesse colocar não sei, o Ian. Isso aqui, no index, ele vai alterar, ou se eu quisesse remover, ele vai alterar isso aqui, e ele não, o React não vai conseguir identificar, ele vai renderizar toda a lista novamente, porque o index vai alterar, mesmo que o elemento seja igual. Então todo o restante da lista é igual, mas como eu troquei o index de todo mundo porque eu adicionei um elemento no meio, ele vai renderizar a lista inteira de novo. Então, performaticamente, isso aqui é ruim de ser feito. O que a gente faz é colocar algum parâmetro único. Então, vamos fingir que o Pokémon ia ter um ID. Ou se a gente não tiver um ID, o que a gente faz é usar um template string e concatenar elementos. Porque pudesse ser, vamos dizer que isso aqui fosse uma tabela de usuários. E eu estou renderizando a lista de usuários. Então, eu posso ter mais de uma pessoa chamada Ian, ou mais de uma pessoa chamada Maria, ou mais de uma pessoa chamada Ricardo. Então, eu não posso dizer que a minha aqui é o Ricardo, ou é o Ian, ou é a Maria, porque vai ter mais de um e o elemento aqui precisa ser único. Então, a gente pode concatenar isso aqui com, vamos dizer, o nome com o ID que a gente não tem, poderia ser o index aqui. Mas algum elemento único para a minha lista. Então, a gente pode ter uma lista de Pokémons que a gente pode renderizar. E ia ser legal se a gente pudesse enviar o meu usuário utilizando essa lista para dentro daquela página que a gente já criou, né? Então, para fazer isso, eu iria adicionar um link aqui. E aqui sim, dentro desse link, eu ia colocar o meu Pokémon Name. O link é como se fosse o equivalente a tag A, só que com as alterações que o Next precisa para funcionar bem dentro do framework. E aqui no meu href, o que eu vou fazer, vou colocar também um template string e vou dizer que aqui no meu Pokémons, colocar uma barra. E aqui eu vou levar para a rota, que é o nome do meu Pokémon, que era o que eu tinha falado com vocês antes. Então, quando eu clicar aqui agora no Charmander, eu vou para dentro da página do Charmander. Então, se eu voltar e clicar no meu Charizard, eu vou para dentro da página do meu Charizard. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui. Para vocês da página. Legal. Mas até agora, tudo que a gente está fazendo parece só que é um back-end fazendo front. Né? Não tem nenhum estilo, não tem nada.
é só HTML puro, eu estou só mostrando para vocês como é que a gente pode renderizar uma lista. E usar essa lista para, com os recursos do Next.js, eu conseguir entrar numa página dessa e aí sim fazer uma request para um endpoint do Charizard, buscar todas as informações do Charizard. Ok. Como é que a gente pode adicionar um tema global numa aplicação? Tem várias utilidades de você ter um tema global. A primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala em tema global é a modo noturno. Se você tiver um tema bem definido, com um clique é muito fácil de você alterar para um modo noturno qualquer coisa que você queira fazer. É muito simples de você fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai adicionar um... Só entrar na página aqui. Entrar na pasta certa, que a gente vai instalar um pacote. A gente vai utilizar o Material UI para cuidar do nosso tema global. Por que a gente vai utilizar o Material UI? Muitas empresas usam ele, porque a gente pode customizar um tema, mas ele já vem com bastante coisa pré-definida, o que facilita muito na hora do desenvolvimento. Então já tenho vários componentes com tratamento de acessibilidade, que é uma coisa que a gente ignora. Muita gente ignora na hora que está fazendo uma aplicação. Acessibilidade é muito importante. Se você entrar, por exemplo, no site da Amazon e você soltar o seu mouse e entrar no site da Amazon e apertar Tab 2 ou 3 vezes, vai acionar um recurso de acessibilidade que vai jogar você lá para o conteúdo principal. Para a gente que é usuário normal, usuário regular que não tem nenhum tipo de deficiência, isso não quer dizer nada. Porque, ok, isso vai me jogar para o conteúdo principal, mas eu podia só pegar meu mouse e ir até lá. Mas para quem utiliza, e são muitas pessoas que utilizam, para quem utiliza a internet sem usar o recurso do mouse, porque não pode, esse recurso de jogar a gente lá para frente, lá para o conteúdo principal, ajuda demais. Porque para pensar a quantidade de tab que um usuário ia ter que apertar para pular todos os links do cabeçalho, todos os links do início da página, todos os links do menu principal, até chegar no botão que ele quer para comprar. Então, a Amazon, pensando em vender, claro, adiciona um recurso de acessibilidade que facilita o usuário a executar a compra. Então, a gente utilizando o Material UI, ele já tem vários recursos que já vem com esse tipo de coisa feito para a gente. Então, eu instalei aqui o Material UI e todas as dependências que ele precisa, que é o Emotion e o Style. E o que é que a gente vai fazer? Aqui dentro da minha pasta Source, eu vou criar uma pasta tema. Bem simples, pessoal. E dentro do meu tema, eu vou criar só um arquivo tema.ts. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou exportar uma variável que cria um tema para mim. Esse tema é um método do meu Material UI. O Material UI já dá um tema pré-definido, que vocês podem olhar na documentação, que já tem várias variáveis de espaçamento, de breakpoint, de cor de fonte, de tamanho de fonte, de tudo que vocês imaginarem, ele já vem com o tema default. Então, dentro do nosso tema, a gente só precisa explicitar o que for diferente do que o Material UI dá pra gente. Então, o que é que eu quero que seja diferente? A minha cor primária, que vem dentro do palette, que é a minha paleta de cores, eu quero que a minha cor primária principal seja um rosa. Rosa, né? E a minha cor de contraste seja um branco. A cor principal é o rosa e o texto que contrasta no rosa é o branco. Então eu estou criando um tema que ele vai utilizar tudo que o Material UI provê para mim e eu tô sobrescrevendo só o que me interessa, que é só dentro da paleta de cores, na cor principal, eu estou mudando só a cor primária. Ok, a gente criou um arquivo de tema, criou o tema com o Material UI e como é que nossa aplicação vai saber que esse tema existe dentro dela? A gente vai vir aqui no nosso app e todo mundo que já utilizou um context sabe que é exatamente isso que a gente vai fazer. Eles disponibilizam para a gente um context que é o Team Provider. E aqui dentro desse Team Provider eu só preciso passar uma variável tema, e esse tema que vai ser utilizado pelo Team Provider é o tema que a gente criou. Então eu estou importando o meu tema lá da minha pastinha tema, que foi a que a gente criou junto. Então só com isso aqui agora eu tenho
um tema global que funciona na minha aplicação inteira. Então, se eu vier aqui na minha pasta source, criar uma pasta components, e aqui dentro eu criar outra pasta que vai ser o meu Pokémon List. E aqui sim eu vou criar o meu Pokémon List.tsx. Eu vou transportar toda aquela lógica que eu tenho aqui dentro da minha página. Esse é o próximo passo que a gente vai fazer. Normalmente nas aplicações de produção, a gente tenta deixar os arquivos de página o mais limpo possível de lógica de negócio. Porque a gente vai importar estilo, a gente vai importar state, vai usar local storage. Então a gente só evita. Não é que você pode fazer isso. Mas no longo prazo, quanto mais a aplicação cresce, mais fácil fica disso aqui ficar muito perdido. Se tiver muita lógica dentro da tua pasta Pages, você pode fazer. A gente vai acessar local storage ou session storage, dependendo do gerenciamento de estado que a gente tiver. Então, quanto mais isolado isso tiver do meu Pages e eu estiver só acessando, é melhor, é mais fácil de manter. O meu Pages está sempre limpo, que é o que o Next usa para fazer o roteamento. Então, a gente tenta não atrapalhar o framework nisso aqui. Eu vou pegar a minha lógica disso aqui e vou jogar toda para cá. Ok. Inclusive a minha lista. Preciso só importar o meu link. E aqui, em vez de fazer tudo isso, eu vou só trazer o meu Pokémon List. Então vamos voltar aqui para a minha lista. A minha lista agora está assim. Então o que é que a gente pode fazer agora que a gente colocou um tema global? Eu vou criar outro arquivo, que é o Pokémon List.styles.ts. E esse aqui vai ser o meu arquivo de estilo. Mas .ts é .ts. A gente vai fazer o que todo mundo chama de CSS in JS. A gente vai usar o style, a API do Style Components. Todo mundo quer aprender, todo mundo gosta, todo mundo acha legal. Eu também acho bastante legal. E a gente vai utilizar a versão que o Material UI provê para a gente, que ainda vem com mais recursos. Então, eu fechei aqui a aba de arquivos só para a gente ter mais espaço na tela, mas o que importa é que a gente vai fazer aqui agora. O que é que eu quero fazer? Vamos criar um componente para o meu título. Vamos chamar ele de main title. Isso aqui vai ser um style. E aí eu já vou importar o style que vem com o Material UI. Eu posso aqui utilizar algumas coisas que o Material UI me dá, ou eu posso estilizar uma tag HTML padrão, chamando ela como string. Então, chamei uma string. Aqui dentro eu vou chamar o meu tema. Dentro do meu tema, eu vou chamar. Aqui sim eu vou fazer a minha estilização. Por que eu estou colocando um parêntese e colocando o objeto dentro? Quando eu coloco um parêntese depois da minha arrow function, o que eu estou querendo fazer é só eu estou dizendo que ele tem um retorno implícito. Então agora eu estou explicitando qual é o valor do retorno dessa função, que vai ser o meu estilo. Então eu posso só dizer que a cor dele, e aqui eu já não preciso mais fazer nada, eu já tenho acesso ao meu tema inteiro. Então posso fazer só o meu tema, vou lá na cor e colocar a cor primária que a gente alterou. Então aqui agora, quando a gente for utilizar o meu title, tudo que eu preciso fazer é só vir aqui e chamar esse cara de main title. Ele também vai ser uma tag H1, que foi o que eu estilizei aqui, e agora ele tem a cor que a gente colocou. Então, por que a gente utiliza o Style Components? Dá para ver que já com um exemplo simples, que é só um título, a gente evita de ter isso aqui. Que num componente que tem uma lógica mais complexa, isso aqui é muito chato de lidar. Que fica muita coisa, tem muita classe, tem muita coisa adicionada dentro de uma tag, e é display flex, e justifica ao centro, e joga para um lado, joga para o outro, aumenta o padding, aumenta a margem, muda a cor, muda a margem. Fica muita coisa junto com a lógica. Então aqui, quando a gente utiliza uma coisa como o Style Components, a gente isola toda a nossa lógica e deixa todo o nosso estilo dentro de um arquivo separado. E a outra vantagem disso aqui é, a gente está aqui dentro do nosso Pokémon List e eu criei o meu main title aqui. Normalmente a gente faz isso porque esse estilo vai ser utilizado só aqui, mas nada me impede de eu vir aqui, por exemplo, na minha pasta name, e isso aqui agora ser um main title, porque eu posso reutilizar
lá na minha página de detalhes um estilo que eu criei para outro lugar. Então, quando eu clicar aqui agora, também vai ter o mesmo estilo e também vai ser uma tag H1. Eu consigo reaproveitar esse componente que eu estilizei em um lugar na minha aplicação inteira. Então, a gente tem um tema global, a gente tem uma coisa muito mais organizada, e aqui tudo que eu precisei fazer para utilizar em outro lugar foi literalmente só chamar o componente, e ele já vem estilizado. Então, vamos voltar para como isso aqui estava antes, que era uma div. Estava aqui antes da gente importar o nosso componente, certo? Vamos voltar aqui na nossa estilização e voltar para cá. Vamos estilizar a nossa lista. Tá. Vamos chamar isso aqui de list container. Pode utilizar a mesma UL que a gente estava utilizando antes. E aqui dentro eu vou chamar o meu tema. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, por exemplo, isso aqui eu posso colocar só um padding de 20. E o meu linter até deu um warning aqui no meu tema. Eu não sou obrigado a passar o tema para minha estilização. Se eu não vou utilizar o meu tema, eu não preciso passar ele. Então aqui o que eu vou fazer é só trocar isso aqui por list container. E agora eu já tenho meu padding, posso colocar uma borda. Coloquei. Tem uma borda. E eu posso fazer a mesma coisa para um item. E agora para o item a gente pode fazer utilizando um componente já do Material UI, que é para a gente ter um exemplo para vocês de como é que as coisas funcionam se a gente utilizar um componente já pronto. Então aqui eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nenhum tipo de estilização. Eu vou só dar um pad de 10 e dizer que o meu list item é um card. Vai ser só isso, eu não vou fazer mais nada. Só pra gente... Aqui o que falta é uma margem. Eu posso tanto utilizar números, dá para ver que o card já tem um... Vou colocar uma cor de background. Tá mais fácil de ver. Eu preciso passar. Se eu vou usar o tema, eu preciso passar ele. O card já vem com a certa estilização. Ele já tem um box shadow, já tem alguma coisa. E aqui a gente pode também... contraste. Falta vírgula. E aqui agora a gente já tem a nossa lista estilizada, certo? Outra coisa bacana que dá para fazer com o Style Components normal e também a versão de dentro do Material UI eu posso também acessar pseudo-seletores. O que é um pseudo-seletor no front-end? Eu não vou selecionar nenhum elemento, eu vou só dizer que quando eu fizer o hover nesse card rosa, eu quero só que ele aumente. Então, eu posso usar pseudo-seletores e ele está assim porque eu não coloquei nenhum transition. O transition, pessoal, que faz a minha propriedade de CSS ficar mais suave para quem está vendo. Normalmente 400 milissegundos é o suficiente. Então só isso aqui em um tamanho um pouco menor já fica um efeito muito mais suave para quando o usuário fizer um hover e colocar o mouse em cima. Então, bacana. A gente só com os elementos do Material UI a gente está utilizando um tema global e a gente pode fazer o que a gente quiser. Qual seria a outra parte bacana agora que a gente podia fazer? Que a gente está utilizando essa lista, ela vem só de uma variável que a gente criou. Que seria legal da gente fazer se essa lista viesse de uma API de verdade, né? Se a gente pudesse realmente fazer uma request. Então o que a gente vai fazer agora é utilizar o... Qual é esse aqui? Esse aqui. A gente vai utilizar o React Query e o Axios.
para fazer o gerenciamento e para fazer a nossa requisição. Porque o React Query ele é só um gerenciador de requisições, ele não faz a requisição para ti. Mas é uma boa maneira da gente conseguir organizar as nossas requisições. Então a gente tem o component list aqui. Vou instalar duas coisas aqui. Primeiro de tudo é o Axios. Vamos instalar esse pacote. Para quem chegou um pouco depois, a gente criou esse projeto do início. Não tem nada instalado nele. Todos os pacotes que a gente está utilizando, a gente está instalando aqui enquanto a gente precisa, na hora é on demand. E além disso aqui, o que a gente vai instalar é o React Query, que é da Tanstack. React Query. Vamos instalar os dois. Então agora o que a gente vai fazer é um serviço para nossas requests. Assim que ele instalar o nosso pacote. Já instalamos o Axios, que vai realmente fazer a nossa requisição. E o React Query, que vai fazer o gerenciamento dos estados dessa requisição. Para a gente não ter que fazer nada, não ter que fazer todo o tratamento, porque nem toda request vai dar certo. Então, tratamento de erro, se deu errado, se está fazendo refetch, se está revalidando, se está em cache, o que está fazendo, o React Query faz tudo isso para a gente. E o nosso código fica muito mais limpo. Então, aqui dentro da minha pasta source, eu vou criar uma pasta API. Dentro da minha pasta API, eu vou criar só um arquivo chamado fetch service. E é um TypeScript. E o que eu vou fazer aqui, dá para ver esse arquivo aqui? Dá, não dá? A gente vai criar, usando o Axios, vai criar uma base URL, que vai ser a nossa base URL da nossa API que a gente vai utilizar, que é a API do Pokémon. Eu já tenho essa URL salva aqui. Normalmente, quando eu vou criar isso, eu tiro a barra do final, porque num padrão que quase todo mundo usa, quando a gente vai definir qual é o endpoint, a gente vai fazer, por exemplo, barra usuário, barra produtos. Então, a barra que vem depois do V2 vai vir quando eu for chamar o endpoint. E aqui vamos só dar um timeout de 1000 para a gente não ser banido pela API pública também. Ok. Então agora a gente já tem o nosso fetch service, que é um Axios. É um Axios Create. O que a gente precisa fazer agora além disso? A gente precisa criar um cliente de gerenciamento de requisição dentro da nossa aplicação. Então a gente vai vir aqui dentro do nosso Pages, e tão complexo quanto foi passar o tema para a aplicação, vai ser passar o cliente de requisição. A gente vai só criar um query client, e vem disso aqui, do meu método query client. Vou só dizer que isso aqui é um new query client. E aqui eu vou usar só um query client provider. Aqui. E vou dizer que o meu client é esse que eu acabei de criar junto com a aplicação. Então agora a gente já tem também um serviço de gerenciamento de requisição dentro da nossa aplicação. Então qual é o próximo passo agora? A gente já fez já criou o serviço que vai fazer a request e já criou o gerenciamento de request. Qual é a próxima parte? A próxima parte é fazer a request. Então, normalmente, qual é a estrutura que eu adoto? Eu vou criar aqui dentro do meu Pokémon List, que é onde vai ser feito, eu vou fazer o arquivo query.ts. Então, aqui dentro o que é que eu vou fazer? Aqui sim, eu vou criar um hook customizado que vai ser o useGetPokémon. Ok. Isso aqui vai ser uma requisição assíncrona, porque ele vai ser a nossa função que vai fazer. Então, o que é que essa função vai fazer? Ela vai ter um response, vai ser um fetch service.get lá na URL barra Pokémon. E o que a gente vai retornar para o nosso usuário? Dá dois cliques aqui para ganhar mais espaço. Ok.
vai retornar o data. O que está dando errado aqui? O que está faltando? Não existe nada. Por quê? Porque eu preciso que a request seja completada para eu poder ter um data. Então eu vou esperar o meu serviço completar a request para eu poder ter um response. E aqui o que eu vou retornar para o meu hook é o use query, que é um hook do próprio React Query para cá. E aqui eu vou utilizar uma query function, que vai ser o meu get Pokémons, que ele precisa de uma request, e uma query key, que é o identificador para minha request, que precisa ser um array. Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu criei um hook customizado, que vai ser o meu use get Pokémons. Dentro desse meu hook customizado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma função que vai buscar os dados da minha API de verdade, porque eu estou usando o meu fetch service, lá no meu endpoint de Pokémon, e vai retornar esse response. Depois da execução dessa função, o que é que eu estou retornando nesse meu hook use get Pokémons? Eu estou usando o hook use query que vem do React Query, que recebe uma função e uma key. Para que essa key serve? Eu não criei eu criei um identificador, eu criei um client de gerenciamento de requisições. Quando eu passo isso aqui, é como se eu passasse o ID da minha requisição e dizer, olha, o que aconteceu agora foi a requisição get Pokémons. Quando outra requisição acontecer, ele vai ver se é a mesma requisição que aconteceu o get Pokémons e vai revalidar os dados. Oh, não é essa, é outra requisição, então tá tudo bem. Não precisa revalidar, não precisa manter em cache. Então ele tem todo o controle de quando as requisições acontecem, mas eu preciso passar uma key para ele. Inclusive, essa key não pode ser igual para mais de uma requisição, senão você vai ter problema. Uma requisição vai chamar outra. Então você vai atualizar um dado que você não quer que atualize. Se eu tenho a get Pokémon e eu vou fazer o get usuário, e lá no get usuário eu copiei o código e coloquei get Pokémon, quando eu fizer a requisição get usuário aqui, vai chamar o outro endpoint, vai atualizar lá o dado e vai fazer a requisição toda de novo. Porque a revalidação é em cima desse key. Então o key precisa ser uma propriedade única dessa minha query. Então agora que eu criei o meu useGet Pokémons, só o que eu preciso fazer é vir aqui. Agora, como é que eu uso esse negócio? Olha como é fácil. A gente vai exportar vai desestruturar um data e vai trazer o meu useGet Pokémons. E aqui eu vou chamar isso de Pokémons Data. E aqui vamos dar um console nesse Pokémons Data, o que, é que ele está trazendo para a gente. Certo? Tem alguma coisa errada aqui. No query. Query function, get Pokémons, assim, que é o wait, get Pokémon, tá certo. E aqui, use get Pokémon, tá tudo certo. Quebrou o servidor. Vou iniciar o servidor aqui, que eu acho que eu quebrei o servidor. Pronto. Agora tá aqui. Como eu instalei, fiz a biblioteca do Axios, instalei o Axios, fiz o serviço de request, fiz o meu query client, eu precisava reiniciar o servidor para ele poder startar com o meu query client. Ele não estava identificando qual era a requisição porque não existia nada e ele não ia conseguir fazer a request. Então, observe que eu tenho undefined e undefined, e aqui eu tenho um Pokémon Data que vem com o results, que vem, isso aqui agora já está chamando uma API de verdade. Então agora a gente já está chamando a API pública de Pokémons. Então, simples assim, eu consegui utilizar o Pokémon Data e buscar com uma linha e uma query, eu consigo buscar e o meu código fica super organizado. É muito fácil de manter, muito fácil de entender o que ele está fazendo. Então a gente pode só deletar esse Pokémon List aqui agora. E aqui dentro do meu Pokémon Data, eu vou buscar dentro do Results. Vou buscar lá. E agora aqui, a gente já está consumindo os dados do endpoint de Pokémons que existem. Então, agora a gente já tem uma aplicação integrada com a API real. Esses erros que ele está me dando aqui são erros de tipagem, porque normalmente o que é que a gente faz? A gente define um contrato da API para o front-end.
Então eu saberia qual é o tipo de dado que esse Pokémon iria me trazer. Então o que seria a minha listagem de Pokémons aqui? Cada Pokémon desse seria, eu poderia criar uma interface aqui, por exemplo. Uh, criar uma interface aí Pokémon, e eu estou vendo que dentro de cada Pokémon eu só tenho um name, que é uma string, e uma URL, que é uma string. Normalmente esse contrato é definido na API, a gente já recebe isso aqui. E tudo que eu precisaria fazer é dizer que isso aqui é do tipo Pokémon. Então eu já consigo tirar esse erro daqui. E agora eu tenho só o index, que eu também não preciso mais, que eu posso utilizar só o Pokémon Name, que agora eu sei que cada Pokémon Name é único. Ok, então agora a gente não tem mais nenhum erro de tipagem. A gente definiu uma interface que tem um nome e uma URL que é exatamente o que o endpoint está mandando para a gente. Mas normalmente em aplicações a gente não faz isso dessa maneira. A gente recebe do Swagger, a gente define tipagens fora, a gente não define dentro do componente. Isso aqui viria de outro lugar. Então agora a gente já tem uma listagem, um tema global, a gente já consegue renderizar essa lista. Quando eu clicar aqui no Bulbasauro, ele vai para dentro da minha página do Bulbasauro. E aqui dentro da minha página do Bulbasauro, o que é que eu vou precisar fazer? A mesma coisa que eu fiz para a minha página de lista, que essa vai ser a missão de vocês. Eu quero que vocês tentem fazer isso aqui agora, pelo menos para a interna do Pokémon. A gente já tem todo o código. Quem tiver algum interesse em fazer, quem estava acompanhando junto comigo aqui como é que a gente faz isso, quem quiser o código pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, é só procurar pelo meu nome. E eu vou mandar o código para vocês e vocês podem continuar de onde eu parei. E o outro desafio que eu tinha para vocês era fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que dentro de um app utilizando o App Router, não o Pages Router. Então, é continuar o que eu fiz aqui, utilizando o Pages Router por a interna, para essa página da listagem para a listagem do Pokémon, e refazer a mesma coisa que a gente fez para essa aplicação, refazer para o App Router. A lógica é a mesma, mas a única maneira da gente aprender isso aqui de verdade é fazendo. Não adianta vocês verem, só me ver aqui fazendo isso aqui durante uma hora e ok, agora eu já sei criar uma aplicação Next.js, porque tem coisas que só aparecem quando a gente está tentando fazer. Certo, pessoal? Ficou claro? Deu para todo mundo